Hoje nós vamos para mais um encontro do Frequencial Pet Talk. A gente vai bater um papo aqui falando sobre veterinária integrativa, né, compreendendo os vínculos entre tutores e pets. Para falar sobre isso, a gente tem hoje a doutora Mariana Tillman, né, e ela é uma médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pelotas, uma sólida trajetória acadêmica, científica e clínica, além de ampla atuação na medicina veterinária integrativa. Sua formação reúne experiência na clínica médica, pesquisa, ensino e desenvolvimento de terapias integrativas, permitindo uma visão ampla sobre o cuidado ao paciente e sobre a relação entre animais, tutores e ambiente. Atualmente atua como coordenadora técnica nacional do RIU-VET Brasil, e dedica-se à consultoria, mentoria e capacitação de médicos veterinários em todo o país. Ela tem um histórico, como disse, formada em Pelotas, em 2008, especialista na clínica médica de pequenos animais em 2009, doutora em ciências na área de concentração em sanidade animal, em 2014, pós-doutorando em ciência, área sanidade animal, em 2017, docente e técnica administrativa da Universidade do Oeste Catarinense, o NOESC, 2017 até 2020. Formação avançada em constelação sistêmica familiar e organizacional e certificada pela ABRAT, em 2022. Coordenação técnica nacional da RIU-VET Brasil, 2023 a 2026, e atendimento clínico autônomo, mentoria e consultoria para médicos veterinários de 2021 até hoje. Então, doutora Mariana, é um prazer ter você aqui de convidada. Eu estava falando agora, quando nós começamos, antes de gravar, que o universo coincide em colocar as pessoas certas no movimento da vida da gente. Eu estava terminando de fazer a programação do Pet Talk passado, e a doutora Mariana surgiu do nada, eu não conhecia ela, e a gente começou a conversar pelo WhatsApp, e eu digo, olha, quer participar, vamos lá, e aí que eu fui ver, por curiosidade, dificilmente eu vou especular as pessoas no Instagram ou na vida dos outros. Eu digo, eu não consigo cuidar da minha direito. E deu um start de eu ir olhar, eu conversei, ela me fez umas perguntas, e eu digo, vou ver, aí eu vi que ela era veterinária, fui ver o Instagram dela e vi que ela trabalhava na área integrativa. E aí eu fiz o convite, prontamente a doutora Mariana aceitou, e aqui está. Então, eu acho que é uma grande oportunidade aí para a gente bater um papo legal aí em relação aos vínculos, né, que eu seguido comento sobre esse vínculo dos pets com os tutores. Eu acho que muito mais dos pets com os tutores do que com os tutores com o pet, porque eles que acabam sendo um filtro e uma manifestação de todas as cargas potenciais energéticas que os seus responsáveis, né, carregam. Está contigo a palavra, doutora. Primeiramente, queria agradecer, né, o convite. Realmente foi ao acaso, né, totalmente, que a gente se conheceu. Eu também não conhecia a linha, conhecia até por causa de outro Pet Talk, que foi uma das Feli. Eu vi ela, a gente troca muita ideia, né, conversa bastante. Daí eu vi ela e disse, olha só, tem uma linha nova. Aí eu fui mexer, eu disse, olha só, eu achei bem interessante e fui indo, né? Que é as conexões, né? A gente que está conectado no assunto, a gente muitas vezes vai se conhecendo através de um e de outro, né? Eu achei muito interessante a linha. Quando eu vi, eu disse, não, tem que saber as informações, né? Então, já fui conversar para ver da linha, e daí já fechamos aqui parceria para conversar. E é um assunto que, para mim, eu gosto muito, né? Até como está ali no currículo, até início desse ano eu era coordenadora técnica nacional da RIU-VET também, que é uma empresa também que trabalha com medicamentos,
trabalham a parte vibracional, trabalham N porções dos animais, então eu, desde meu tempo de doutorado, mestrado, sempre trabalhei com fitoterápicos, até também esqueci de colocar ali, eu tenho formação em parte de especialização em fitoterapia, enfim. É tanta coisa que a gente vai colocando, que às vezes a gente fica meio no que é catedrático e deu-se, né, porque esquece de ir colocando. Mas eu sempre gostei muito dessa parte de medicamentos, e ver medicamentos diferenciados do que são os alopáticos tradicionais, que é o que a gente aprende convencionalmente na faculdade, né? Porque se a gente fica preso só a esse mundo que a gente aprende na faculdade e preso do que convencionalmente é nos trazido nos congressos, e eu acho que a gente tem que saber de tudo, mas eu acho que a gente tem que abrir a cabeça para outras possibilidades de tratamento, e eu sempre fui dessa opinião, né? Então, eu vou buscando, fui indo fazer outras possibilidades, sempre fui de estudar essa questão, e a parte de veterinária integrativa foi me chamando exatamente por isso, né? Ela é muito recente, né? Ela é conceituada dentro da veterinária mesmo, né? Reconhecida, é muito recente que ela tem um reconhecimento dentro das linhas das especialidades, e os veterinários que trabalham com ela ainda são um nicho muito pequeno, na realidade. É verdade. Então, a gente tem que se juntar para conversar, né? E eu também tenho muito esse propósito de trazer diferenças, né? Diferença no tratamento da gente, e eu sempre busquei tanto terapias quanto medicamentos diferenciados que podem tratar, além de só o que sintoma físico está abordando no paciente, porque é muito isso, né, que o doutor comentou ali antes, da questão dos vínculos, porque os pets, eles, se a gente for avaliar a questão da origem de um cachorro ou do gato, né, a origem de onde eles vieram, porque eles não eram domésticos, né, a gente domesticou eles, e a partir da domesticação deles, eles foram modificando. Então, o cachorro vem de um lobo e o gato vem de algum felídeo selvagem, pontualmente, né? Tem divergências com relação a isso, mas eram animais que viviam em selva para, na realidade, caçar e viver. Quando o homem começou a ficar mais nômade, mas, né, vivendo nas cavernas e tendo seus vínculos, tinha fogueira, tinha resto de comida, tinha N fatores ali que, para esses animais que eram mais selvagens, era interessante estar na volta desses humanos, porque eles tinham alimento fácil, eles tinham aquecimento, e a partir dali a conexão foi criando. Mas essa conexão, desde a origem dela, ela é criada em troca, porque tem uma comida fácil, e o homem também foi deixando, porque tem proteção. Ele vai ter uma questão de proteção, então o animal foi ficando, se adaptando a poder ficar mais na volta, na camada evolutiva dele, né? Então foi, que óbvio que no início eram os de caças, né? O refinamento dentro das raças que a gente existe é a criação puramente humana, não, né? É uma criação humana, mas a origem deles mesmo vem de outros padrões, e sempre nesse patamar de proteção. Os gatos vinham muito por poder também estar na volta e caçar os predadores, caçar depois quando começa a ter caçar ratos, caçar predadores reais, né, que estavam fazendo questão. Então, o gato entra num sentido proteção, de retirar pragas físicas ao redor do homem, e o cão mesmo na questão de pegar alimentos e ter acesso à proteção para ele, né? Porque daí ele tinha, não era uma proteção para ele, mas ele tinha comodidade, né? Alimento mais fácil, uma fogueirinha. Então, o gato, desde a origem dele, ele já caçava o que o humano deduzia que era praga para ele se alimentar. E o cachorro, né, o que vem do cão é num outro sentido. Então, a origem deles é proteger a gente. É uma troca que a gente dava alguma coisa mais fácil para eles, mas eles protegiam. Então, essa troca se mantém até hoje. Eles estão ao nosso redor, mas é para nos proteger. Então, as doenças, esses vínculos que a gente tem entre os pets
e os humanos, é porque a questão dos animais, dos cães e dos gatos, eles vêm para proteger a gente, mas de vínculos emocionais. Porque o que é os nossos riscos hoje em dia? As nossas próprias emoções. A gente não tem mais um risco de um... né? Enfim, tem assaltos, mas não tem um predador que vai entrar e vai caçar a gente, alguma coisa assim. Isso não é mais o papel dos animais, mas as emoções da gente, elas ainda são um risco muito grande. Então, os animais entram literalmente como um guarda-chuva dentro de casa para proteger a gente. Então, os animais, os cães, muito focado num ponto de proteção, trazendo mais alegria, para trazer mais leveza. Então, a energia do cão ali é uma energia mais alta, e para expandir, para alegrar a gente, então sair da questão da tristeza e para a felicidade. E o gato é transmutação. Então, o gato é realmente muito a questão... Eu gosto muito de fazer esse comparativo. Se tivesse um galpão, antigamente, né, cheio de coisas que um galpão que não seria uma caverna cheia de alimentos que tem que ser transportados. Começa a aparecer ratos, aquele homem que caçou por muito tempo e que precisava transportar aquele alimento ia perder tudo, porque os ratos estavam lá. Então, o gato vem, né, os felídeos mais selvagens antes vinham e transmutavam para tirar, né, pegar aquela caça e continuar o alimento do humano. Ele conseguia mantendo, se alimentando porque saía. Ele retira, sem nem estar sabendo que aquilo foi um risco e que aquilo é um problema. Não tinha como saber. Os gatos, hoje em dia, é o que eles fazem. Onde eles estão, geralmente a energia do local ela está mais baixa. Então, eles pegam a energia e transmutam em coisas boas. Então, eles tendem... É uma capacidade do gato. Ele tem essa capacidade de transmutação de energia. Então, os locais onde os gatos tendem a gostar, que é o lugar que o cachorro gosta normalmente de um lugar e o gato normalmente de outro lugar da casa, aquele lugar tende a ter uma energia mais baixa, porque é um ponto que o gato gosta desse local. E não quero só que... As pessoas muitas vezes acham, quando a gente fala isso, que o gato é um coitado, porque ele está num lugar ruim e ele está fazendo isso pela gente. É a função dele, ele gosta disso. Isso é o papel dele como ser felino, isso é a essência dele, é assim como se a gente não respirasse, né? É o natural. Eu já falei em outros encontros justamente sobre avaliação com radiestesia. A gente usa testadores que detectam a geoenergia que vem dos fluxos de energia que vem do centro da Terra. E já é constatado, comprovado, que os felinos procuram esses pontos de radiação de energia, justamente por ser ele tem uma capacidade de interpretar e de sentir esses campos energéticos, e normalmente são os lugares da casa que ele prefere dormir. Uhum. Muitos arquitetos usam essa técnica para determinar esses pontos e evitar construir quartos ou botar as camas das pessoas nesse local. É muito legal essa interação que ele tem, a capacidade de fazer a leitura dessa energia, desse fluxo de energia. Eles são animais fantásticos, exatamente isso, tem bastante comprovação dessas questões, mas daí por que muitas vezes os animais adoecem, né? Eles têm esse papel atual, né? Hoje em dia a proteção deles é uma proteção energética para a gente, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, e muitas vezes eles suportam isso, tá? É algo deles mesmo, eles têm uma capacidade disso, só que essa capacidade tem um limite. Se ultrapassa esse limite que eles conseguem trabalhar, essa capacidade deles acaba adoecendo, porque é algo como se estivesse drenando a energia deles, eles perdem, eles vão ficando mais fracos, o sistema imune enfraquece, tem desregulações dentro do organismo, da homeostase, e acaba desregulando as células e manifesta alguma doença. Então, a gente sempre tem que estar, né, observando os animais para ver pequenos sinais e tratar, porque esses sinais pequenos que eles nos dão, às vezes,
São umas questões assim, eu já peguei pacientes que eu tratei que são muito semelhantes. Então, por exemplo, o animal não estava vomitando, um cão estava vomitando muito. A tutora dele, que é responsável, mas enfim, ainda não sai responsável, tá? A tutora dele estava no momento de luto, de algumas dificuldades que estava passando, e dentro dessas questões ela parou de cuidar da alimentação dela. E ela é uma pessoa assim, gostava muito da saúde e tudo mais, e o animal estava querendo mais uma questão de uma alimentação natural. Ele já comia uma ração que era boa, mas ele estava aceitando mais questões de alimentação natural e ela não gostava de cozinhar. Então, para ela, isso era um desafio grande fazer essas questões dela, assim, é até ela que foi ela que falou assim, mas o que é a vida, né? Né, Mari? Eu que não quero cozinhar, mas quero cuidar dela, estou tendo que me virar para cozinhar, para cuidar dela, e assim, consequentemente, cuida de ti, né? Porque daí tu já faz para ela algo, mas cozinha para ti junto algum alimento. Então, às vezes, o caminho que eles estão mostrando é um autocuidado para o humano. Eles não querem, assim, tipo, o intuito deles é muito mais genuíno do que o que a gente cria na cabeça da gente. O intuito deles é demonstrar um caminho de autocuidado. É só isso que eles querem demonstrar em algum sintoma, em alguma questão que eles estão fazendo. É lógico que existem os medicamentos, a gente tem que dar, porque quando tem uma desregulação, tem que ser tratada, né? Tem que ser regulada novamente, mas os medicamentos frequenciais são muito bons para isso, porque eles colocam o animal no lugar dele de novo. Porque eu sempre digo que a gente tem que fazer liberação deles, tem que conversar com os animais, dizer, eu te libero para ser um cão, eu te libero para ser um gato, entre outras questões que a gente usa, que é para eles saberem, eles também evoluírem como espécie, porque é bonito isso que eles fazem, mas eles têm que aprender a cuidar mais deles e quebrar tanto esse vínculo que eles têm com o humano de tentar melhorar. Então, eles necessitam ter esse cuidado. Então, tem frases, tem medicações que fazem isso, tem cuidados com o ambiente que a gente consegue melhorar essa questão, e tem coisas que são desreguladores que não é só tudo, né? Porque eu sempre tenho cuidado em falar isso, porque tem pessoas que são muito, muito ligada com os pets, e quando fala isso, o animal tem algum problema, ela carrega uma culpa porque ela acha que tudo é culpa dela. Então, eu tenho muito cuidado em falar essas questões, mas eles têm essas questões, muito está vinculado com a gente, sim, mas, porém, a gente vive em um ambiente planetário onde tem muitas coisas que fazem disrupção endócrina, que fazem alteração no metabolismo do animal. Então, às vezes, nem tudo é só nossas emoções, pode estar tudo perfeito. Se tem alteração, alimentos que eles estão comendo, contato com N situações que causam desregulação, pó de plástico, dependendo se utiliza, pode estar fazendo desregulação, tipo de alimento, e assim como nós também temos, né? Um momento é bem difícil da gente não ter contato com tudo isso. Fazem essas desregulações e tem questões das próprias linhagens deles também, né? Que eles carregam, então nem tudo é nosso, né? Então é só uma questão que eu posso deixar clara porque depois todo mundo assiste, né? E não ficar nervoso. Eu sempre, quando eu comecei essa parte na verdade, esse universo aí foi ele que me achou. Durante a minha vida profissional, eu sempre fui um veterinário que eu nunca gostei de entupir, palavra certa, meus pacientes de remédio. Quando era para fazer uma antibiótico terapia, eu começava com antibiótico mais comum, mais suave, ia progredindo, nunca entrava com coisas de última geração. Eu sempre fui muito conservador, vamos dizer assim, no uso de alopatias. Mas isso era intrínseco meu, até porque eu tenho 4 filhos e eu nunca gostei de medicar meus filhos. E aí, quando surgiu a biorressonância na minha vida, foi por causa do meu filho mais novo e tal. E
Então, para mim, foi ela que me localizou e que me achou e tal. Quando eu comecei a usar e fazer minhas fórmulas para meus pacientes, eu peguei muitas pessoas que tinham, que eu percebia que a manifestação do meu paciente era decorrente de um transtorno ou de alguma situação que o seu tutor, o responsável, manifestava. E aquilo que tu falou, dificilmente tu vai chegar para uma pessoa e dizer isso, né? Apesar de eu ser eu sempre fui muito curto e grosso, literalmente. E meus colegas diziam, cara, como é que tu xinga teus clientes? Eu digo, porque eles estão me pagando para dizer a verdade. E aí eu digo, naquela de falar uma coisa que para mim era novidade, que eu ainda não tinha uma autoridade em cima daquilo, e convencer ele de que aquilo que eu estava fazendo ia ajudar, eu comecei a gravar as frequências em óleo de coco. E eu orientava o responsável a esfregar nas mãos para poder passar na barriga do paciente. Então, eu conseguia equalizar tanto um quanto o outro. E era uma maneira de uma artimanha que eu usei durante muito tempo. Claro que depois que eu adquiri a autoridade, que eu tinha uma convicção daquilo que eu estava fazendo, que eu já tinha girado a chave, como eu digo, em relação à biorressonância, aí eu digo, não, agora, assim, ó, você precisa disso e você precisa disso. Né? Eu vou e falo, né, trabalho com a linha Humanos, acabei me graduando também pela Quantum Bio, né, com a Sueli, justamente para poder atender humanos também, né? Porque muitas vezes eu já tive pacientes que eu conseguia equalizar ele, estabilizava meu paciente, e quando eu suspendia o composto, voltava tudo de novo. E eu comecei a me dar conta que aquilo era uma carga que não era dele. Era um campo vibracional que ele estava manifestando decorrente do ambiente ou do seu responsável. Aí, a partir daí, eu digo, não. Então, para esse tipo de situação, eu comecei a abordar também essa pessoa, e digo, olha, eu preciso ajustar o teu ambiente, o teu organismo para poder parar desse paciente manifestar fisicamente uma coisa que não é dele. E, assim, os resultados é fantástico mesmo, essa resposta que o meu paciente animal tem decorrente de uma reestruturação emocional, normalmente é emocional, a gente tem uma carga, a gente carrega uma carga emocional muito grande, que vem dos antepassados. Você, como consteladora, melhor que ninguém para saber disso, né? Não que o passado nos transforme, né, em alguma coisa, mas ele acaba nos moldando, né, e a gente, se não entender esse molde, não nos ajustar para construir, abandonar o passado e começar uma nova caminhada, a gente carrega aquilo por várias gerações, né? Com certeza, é muito isso, assim, eu nos meus atendimentos, quando eu comecei em 2020 que eu comecei mais essas formações, mas eu sempre, bem o que tu comentou também, né, eu desde a minha pós-graduação sempre trabalhei com fitoterápicos, então eu nunca gostei de muito medicar, é algo particular meu, então eu sempre procurava fazer questões diferentes, mas desde 2020 foi que eu comecei entrando em algumas outras formas de procurar alternativas diferentes do convencional, que eu já procurava, porque eu trabalhava com os fitoterápicos, mas eu via que tinha coisa mais além, porque era muito... Porque, assim, tipo, tu tratava o paciente dentro de tudo que existia de mais top que tinha, e ele sempre continuava doente, continuava com as alterações, não tinha, a gente não via melhora clínica dele, né, e muita medicação, e aquela questão que é o que eu tenho, assim, quando a gente entra em trabalhar uma medicina, né, trabalhando a parte integrativa, a gente vê muito isso, porque dentro da convencional, o que a gente percebe? Começa a tratar o paciente, melhora uma coisa e estraga alguma outra coisa no corpo, porque desregula o corpo, né? Então, eu disse assim, não, tem que ter mais alguma outra questão. E para mim foi a questão muito da constelação que chamou, e foi por questões até minhas mesmo,
Foram questões de mudanças minhas que eu fui fazendo, e eu tenho formação tanto na parte humana quanto na parte animal, então eu também faço os dois formatos, porque é isso, no momento que tu tá mexendo com o animal, tu tá mexendo com o humano, isso é uma questão, assim, muito certeira nesse sentido, né? Então, eu peguei o conhecimento da veterinária, acoplei para dentro das constelações e vou trabalhando os atendimentos dentro desse critério. Desde que eu comecei a trabalhar dessa forma, eu transformei totalmente, até meu relacionamento com a veterinária, meu relacionamento profissional, tudo modificou muito, porque realmente começou a ser possível eu ver uma melhora dos pacientes. A Ben falou assim, a melhora dos pacientes é incrível. Aqueles pacientes crônicos que não melhoram por nada, eles melhoram e regulam o organismo muito melhor, porque tu trata o ambiente junto. Então, eu sempre nos meus atendimentos faço essa questão também, trato o ambiente da casa, converso com a pessoa para dizer essas questões assim, olha, tá com alguma questão aqui que é da família, então vamos liberar, vamos ver para se cuidar um pouco melhor, porque não adianta, porque tem pessoas que fazem de tudo pelos animais dela, tudo. Assim, tipo, se tiver que entrar no empréstimo, vender um carro, elas fazem. E daí aí o animal vai melhorando em partes, e partes dele, depois vem outras doenças, mas é que vocês têm que olhar para vocês, assim, tipo, tem que ver, às vezes, o tratamento é fazer o que é viável dentro da realidade que a gente tem, porque isso é uma realidade, ele tá pedindo, porque o cachorro e o gato, eles são felizes com uma água, uma comida, um ambiente limpo e atenção, para eles tá... Mariana, eu uso um comparativo que, em seguida, eu comento isso. A diferença das técnicas integrativas, eu, pelo menos, ao meu parecer, ao meu ver, eu evito usar a palavra tratar, porque a gente, como veterinário, aprende que quando a gente trata alguma coisa é com o intuito de perpetuá-la, né? Vamos tratar os animais, a gente usa, bom, eu me criei para fora, então a gente tinha essa, tá na hora de tratar os animais. Então, o tratar, para mim, é quando você quer perpetuar alguma coisa. Então, quando você faz um tratamento, né, normalmente a alopatia se determina, o tratamento X, me parece, me conecta com o intuito de o animal permanecer doente. Você ajusta um sinal clínico, porém, com o intuito de ele permanecer doente. Porque se ele permanece doente, é conveniente que ele vai gerar consumo de uma medicação, de outra, e vai abrindo outras. Então, hoje, o que eu busquei dentro disso, o que me surpreendeu, o que me atrai, cada vez me fascina mais, me interno mais dentro desse tema, é justamente o fato de a gente conseguir equalizar o organismo, né? A gente conseguir tirar a fonte do problema. Eu agora mesmo, uma pessoa estava aqui 2 minutos antes de começar, que ela me mandou, queria saber mais sobre os compostos e comentou comigo, mas eu falei sobre um dos produtos que ela tinha botado, que era o CARD, referente, não, mas eu quero para diabetes, né? E digo, não, tranquilo, a gente consegue fazer personalizado para o diabetes, mas eu preciso entender daí o que o paciente tem, qual é a carga energética que ele tem, o que está causando isso nele, né? Quando muitos dos pacientes que eu tenho hoje com problema de atopia, a origem dele é alimentar, não é o ambiente. Pode, às vezes o ambiente tem essa capacidade de sensibilizar e gerar alguma coisa, mas a grande maioria é decorrente da flora bacteriana, né? de uma intolerância, de que a doutora Carol nos citou no Pet Talk, aí, que a gente bateu um papo, ela falou do livro 10% Humanos. Sim. Fui atrás, no outro dia eu já tinha adquirido ele, já terminando de ler. E realmente, a maioria dos problemas de pele, coisas, tem origem de uma intolerância alimentar, a gente consegue detectar, e a partir do momento que tu equaliza, tu não tem por que mais tratar o paciente, porque ele some aquela disfunção
Inclusive, alguns parasitas que causam doenças, vírus, etc., eles acabam também sendo redimidos decorrentes de uma estabilidade, né, do seu organismo. Não, com certeza, assim, eu tô lendo o 10% humano também, eu já estava querendo ler um tempo, daí eu vi, a última eu escutei, eu vi toda ela da musicoterapia, e daí vocês comentaram, eu disse, não, né, porque é para mim ler, daí fui comprar também. E é muito isso, né, questões que a gente aborda muito nessa parte integrativa, é que na realidade não é diferente a forma como a gente vê uma doença, na verdade. Para nós isso é muito óbvio, na verdade, mas é porque a gente vê a doença sobre outro contexto. Sim. Porque na realidade, não é, por exemplo, se for pensar uma diabetes, não é o pâncreas que ficou doente por um esgotamento ou por uma enzima que não produz mais. Tem alguma alteração dentro. Claro que tem um gene ali que está manifestando, mas tem alguma alteração celular que entrou em alteração e que está fazendo com que esse pâncreas não produza mais. E essas alterações celulares, muitas vezes, são manifestadas por problemas de bactérias, de vírus, de micro-organismos, da própria flora interna do corpo. Então, não são questões, as doenças não vêm só externo ao corpo, quando o ambiente interno do corpo, ele não está feito para ser trabalhado de forma a se manter de forma regular, que a gente chama, né, tecnicamente, vai chamar de homeostase, vai ter uma disfunção de uma bactéria, de um vírus dentro do corpo, porque todo o nosso corpo tem bactérias, tem vírus, tem fungos, cada uma certinha que tem que viver dentro de cada órgão. E se eles não estão dentro da sinergia todas, que tem que estar dentro do equilíbrio todo, o que acontece? Desregula o corpo e o corpo começa a manifestar a doença. Então, a flora inteira do organismo, ela tem que ser muito bem cuidada. E da onde é que vem essa ausência de cuidado com a flora interna? Com a alimentação, né, que foi o que falou, as principais causas da atopia, vão com questões da água que a gente toma também, que os animais vão vir a tomar, roupas que a gente usa, as camas, né, roupinha também que os animais usam, porque hoje em dia a gente está num mundo muito de plástico, né? Tem um professor de yoga que falou isso, porque, tipo, nossas roupas hoje são difíceis de algodão, a maioria das nossas roupas são de poliéster, e eu tô falando da gente, mas isso serve para os animais também. Os animais também, quando vamos usar roupa de poliéster, as camas que eles dormem, geralmente tem poliéster, os potes, a grande maioria ainda é de plástico, que é puro plástico que vai fazendo atrito, e eles vão ingerindo plástico. Então, são muitos cuidados, fora produtos que se utiliza para a pele, para tratar shampoos, afins, que muito tem parafina dentro. A grande maior parte dos produtos, a grande maioria tem muito deles, tem parafina dentro, parafina é petróleo, plástico. Metais, muitos metais. Exato, tem metais pesados. Tudo isso gera intoxicação dentro do organismo. E são coisas usuais no dia a dia. Trabalhar com linhas de produtos diferenciados, que não têm metais pesados, que não têm os plásticos, que não tem... É uma mudança para a saúde, assim, de transformar água em vinho, tipo Jesus Cristo, tá? É literalmente assim, para parar de ter tanta doença. Então, a gente, quando começa a ter esse conhecimento e trabalhar com isso, a gente vê mudanças que antes não eram possíveis serem vistas e que muito é falado que não é possível ter. Ou o pessoal da integrativa é meio maluco porque está dizendo que o alumínio intoxica e faz mal. E sim, se pegar artigos, tem. A intoxicação por alumínio, ela não vai aparecer assim que vai dar uma pancreatite por intoxicação por alumínio. Não vai ser assim dessa questão. Então, por isso que a gente não consegue comprovar
pontualmente, porque não foi porque ingeriu um produto que tem um pouco de alumínio nele, né, que são os metais pesados, e o animal teve uma crise de pancreatite. Não, porque as concentrações que estão nos produtos são muito pequenas. Só que um produto com uma dose muito pequena, com outro produto com uma dose muito pequena, que está legalmente permitido, soma tudo, vira uma dose muito grande. Então, essas questões, muitas dessas doenças acontecem por causa dessa continuidade. E querendo ou não, isso faz parte do vínculo dos pets com a gente, porque se a família não tem esse conhecimento, ela está querendo dar o melhor, e às vezes esse melhor é o que está desregulando. Um efeito cumulativo. Né? Exatamente. Eu li um artigo essa semana sobre o uso do flúor, que foi uma das coisas que nos impuseram dezenas de anos atrás, né, com a alegação de que o flúor seria uma barreira de proteção dos dentes, mas ele tem um potencial severo de anular a nossa pineal. E a pineal é responsável por muitas coisas que a gente tem, a capacidade de comunicação telepática, com outros desenvolvimentos intuitivos, vamos dizer assim, né? Ou quiçá espiritual, né? A gente não tem como afirmar especificamente qual deles, mas é uma das coisas que a gente acaba sendo punido, né? O que os animais não têm, né? Apesar que hoje a nossa água vem com flúor, eles também acabam perdendo muita coisa da intuição, do instinto deles de proteção, né? Com essa aproximação deles também. Eu achei interessante comentar, já que nós estávamos falando de metais, então eu me lembrei do flúor, e realmente esse efeito cumulativo não é uma coisa que se manifesta de um dia para o outro. Essa pressão que causa no organismo por um efeito cumulativo de associação de metais que a gente tem é severo, tanto muito para humanos, muito mais para humanos, né, que a nossa alimentação há mais tempo ela é industrializada do que a dos pets, né. Eu tenho hoje muitos clientes, aí a Sueli é uma pessoa que trabalha muito também com essa orientação em alimentação mais natural possível, justamente para evitar esse excesso de produto industrializado que a gente tem na rotina, que facilita a vida da gente, mas, porém, tem um preço a se pagar, né, no desequilíbrio do organismo, na desestruturação dos metabolismos. Uma das coisas também que eu sempre comento é as pessoas que, hoje em dia, a obesidade nos homens e nos animais, que é uma coisa que, claro, que muito do alimento ultraprocessado, gorduras trans, etc., mas muito pela morte de bactérias boas, né, que a gente acaba nutrindo por uma alimentação errônea, levando a um processo de obesidade descontrolada. Eu fiz dieta durante um ano, continuo com a mesma alimentação e voltei a engordar. Na verdade, os grandes cérebros do nosso corpo, que eu digo que são as bactérias da nossa flora intestinal, descobriram que tu está tentando enganar elas começaram a acumular de novo. Né? E assim os animais também acabam padecendo da mesma forma. A gente tenta fazer uma reposição da microbiota através de algumas fórmulas que a gente tem dentro né, que ele estimula a replicação celular de novo, né, e tem uns resultados bem legais, assim, a gente consegue ver muitos animais parar com esses processos de diarreia, de intolerância, equalizar bem legal esse metabolismo deles aí. Isso é essencial, né? Equalizar ou usar fitoterápicos. Eu sempre trabalho muito com essa questão, assim, né? Tipo, trocar alguma questão de ou orientar algo, ligar algum incenso na casa para a limpeza do ambiente, porque é exatamente isso. O processo tem que ser de acordo com o que a pessoa está aberta naquele momento. O vínculo. Então, às vezes, a gente consegue mexer de forma, quem é mais aberto, tu consegue mexer bem mais
profundo naquela família, né? Mas algumas famílias não estão tão abertas assim, então tem muitas formas de gente fazer essas questões. Então, eu sempre coloco isso de trabalhar, eu sempre trabalho ambiente, então, ou pelo menos colocar para ligar o incenso, colocar algum cristal na água dos animais para purificar a água, e a pessoa também, daí orienta também como limpar o cristal, que ele precisa pegar a luz de tempo em tempo, fazer a limpeza, mas a pessoa começa a fazer esse contato com outras questões, que não é só o que ela está acostumada a fazer. E as respostas são geralmente isso: nossa, eu adorei teu trabalho, mas como é que tu faz isso? E que tu faz porque é diferente? Porque quem trabalha com a integrativa jamais vai trabalhar somente, e trabalha integrativa de uma forma séria, né? Porque assim como a integrativa está crescendo e tem várias pessoas fazendo coisas que não tem sentido também por aí. Mas quem trabalha com a integrativa de uma forma séria, de alguma forma ou de outra, vai trabalhar para melhorar a família. Porque onde o ambiente está, o animal está inserido, tanto o ambiente quanto a família humana, porque eu sempre digo, é uma família interespécie hoje em dia. Não é só mais uma família humana que o cachorro e o gato ficam no pátio da casa, com uma casinha, e ficava cheio de dread, né? Os cachorros peludinhos, chegava o inverno, tava puro dread, porque eles estavam lá e comiam polenta, comiam a querela com fígado, e assim ia. Hoje em dia não é assim, o animal, se algum animal tiver assim, na verdade é muito mal visto hoje em dia. Hoje em dia o animal está dentro da casa da pessoa. Então o contato está cada vez ficando mais próximo. Então essa questão do animal de sinalizar a questão de como está a família, porque é isso que ele faz, quando ele tem alguma alteração dele, ele está sinalizando alterações que tem na família. A gente precisa observar e ver. Se é visto bem próximo, o tratamento é super tranquilo de ser feito, e vai ser um tratamento, talvez, que algum medicamento natural seja bem tranquilo de tratar, às vezes vai ter, né, algum outro distúrbio que precisa ser reposto com algum outro medicamento, mas tem que sempre utilizar alguma coisa para regular esse corpo. E quem faz regulação do organismo são os medicamentos que trabalham com a parte vibracional. A parte dos medicamentos convencionais, onde até hoje é a forma que é, né, ensinada nas universidades e tudo de forma muito catedrática, ela vai tratar o sinal clínico, só isso. Só o sinal clínico, e é o que a gente falou, vai descomper algo, e ainda por cima de tudo que a gente conversou antes, ela normalmente altera a flora do corpo. E daí antibiótico é prato cheio para isso. Mas os outros, eles alteram de alguma maneira ou de outra. E daí, com isso, a gente tem outras alterações no organismo. Então, tem que muito saber mexer em medicamentos meio, que eu sempre digo, fora da casinha, por exemplo. O carvão ativado não é usar só em caso de intoxicação. Se pensar numa doença sobre o conceito do qual a gente está falando, no momento que um animal está recebendo uma carga energética, está doente, porque tem uma carga que não é dele, que está dentro dele, ele já está intoxicado. Sim. A doença é uma intoxicação de algo que não é dela, que é algo que está errado dentro do corpo. Então, o carvão ativado, ele não é só uma intoxicação por planta, uma intoxicação por medicamento. O carvão ativado, ele pode ser muita base para muitas questões, por exemplo, casos que a gente tem, outra coisa que eu indico bastante paciente, até por essa questão das mentorias, o pessoal vem, os veterinários comentam muito, né, tá com resistência a antibiótico, não sei o que faz, tá carvão ativado, tipo, vai mudar essa questão, vamos oxigenar essas células, então, por exemplo, se é uma ferida, coloca um óleo ozonizado, vamos fazer algum outro contexto, porque esse paciente vai melhorar dentro dessa questão, porque pode ser eu vim
tem, né, que né, eu estava pontualmente para falar da questão do vínculo, tem o vínculo, mas se ele já está num caso que ele está tão deteriorado a isso, a ter uma ferida que não cicatriza, ter resistência antibiótica, é porque a energia dele está além do limite, ele não está suportando mais nada, então a gente tem que desintoxicar o corpo e voltar ele à forma natural, e a forma natural a gente só consegue usando os medicamentos vibracionais, ou até o que é dito como alopatia, porque o carvão ativado é colocado dentro dos medicamentos alopáticos, mas que tem um outro conceito. Então, a gente maneja os medicamentos muito de formas diferenciadas para conseguir a cura, né? Que às vezes é possível, às vezes ela não vai ser possível, né? Dependendo do grau que está a situação do organismo. Nem sempre é possível, né? Como está falando, equalizar. É claro que é diferente quando tu está dando. Eu gosto de dizer que é como se a gente fosse dar o probiótico, né? Que o pessoal está acostumado com o intestino a dar probiótico. A gente tratar dentro da forma integrativa é como a gente estivesse dando probiótico para o corpo inteiro naquele local que ele está com problema. A gente dá o que ele precisa para se recuperar. É basicamente isso que a gente faz. E com a parte, entendendo essa parte emocional da casa, do ambiente, a gente tira a carga junto. Então, o corpo que antes estava preso a um problema que não é dele, que não tinha solução nenhuma, que ele só estava querendo demonstrar, a gente entrega a solução. E nessa entrega da solução, é possível ter soluções que antes não eram possíveis, porque ele viu o caminho da cura. Então, é por isso que na integrativa o pessoal fala de mágicas, que tipo, curas mágicas que não eram possíveis, porque o corpo alinha para ir para a cura. É isso que a gente faz, mas essa questão é sempre dependente de como está o organismo, né? Nem sempre é possível, mas sim, a gente consegue respostas fantásticas. Sim, fantásticas. Muita gente me questiona, né, nos leads, né, nessas conversas, me questionando como funciona, qual é que é a dinâmica, o que é os compostos. Eu sempre afirmo, digo, na verdade, não é um tratamento, é uma informação. A gente informa o organismo como ele precisa vibrar novamente ou reverberar novamente na frequência correta. Então, porque é muito sutil aquilo. Então, assim, a gente, através daquela informação gravada, eu uso na água, né? Então, a gente consegue passar como ele deve equalizar esse ambiente, esse corpo dele, para ele conseguir estabilizar. Eu não sabe que era com essa curiosidade do carvão ativado com o intuito de desintoxicar processos não alimentares. Eu sempre usei, mas sempre usei com foco de tá com uma intoxicação alimentar, carvão ativado. O que ele faz? Ele é um astringente, ele se adere às toxinas e quando ele vai embora nas fezes, ele leva junto. Mas nunca tinha pensado nesse contexto de ele também ser um adstringente energético, né, de detoxicar, porque não deixa de ser, na verdade, né, que a gente sobrecarrega de campos energéticos que vai sobrecarregando, vai interferindo, tu entra todo um processo de toxemia no teu organismo, né? Muito legal, mais uma para agregar aí na biblioteca. Mas é isso, a gente tem que cuidar deles. Então, não existem só, é lógico, né, que por eu trabalhar com constelação, eu faço constelação tanto dos animais quanto das pessoas, mas eu não vou obrigar ninguém a estar constelando, né? Então, isso é uma questão que, lógico, eu só tenho um conhecimento bem diferenciado, assim como, né, você tem mais na parte de biorressonância, eu vou focar na parte da constelação. Cada um de nós tem um foco de alguma questão, mas eu não vou trabalhar em parte de constelação pontualmente com todos os atendimentos que eu faço, porque no momento que tem pessoas que me procuram pontualmente por causa da constelação, e tem pessoas que me procuram porque eu sou uma veterinária diferente. Então, a pessoa que me procura com uma veterinária diferente, eu vou
vou trabalhar ela como um atendimento, trabalhar ali o contexto do porquê que o animal tem a doença, trabalhar, sim, vou dizer que se o animal tá seguindo a doença, tá seguindo ela por alguma questão, que ela tem que ter mais cuidado, eu informo isso no atendimento, mas de uma forma muito educada, né? Eu coloco essa questão assim, tipo, olha, eles estão interligados, ele está assim, mas daí, normalmente a pessoa tem, por exemplo, agora teve esses tempos eu atendi um gato com doença intestinal inflamatória que não estava melhorando por nada, no decoro ele está ficando super bem, mas a tutora tem doença intestinal inflamatória, não estou nem aí, eu como que eu quero comer, não estou preocupada com isso. Então, vamos começar a trabalhar isso, né? Tipo, vamos começar a ir modificando, porque ela está sinalizando para ti que é uma mudança nessa questão. Então, tem que ir dando as orientações. Em algum momento, essas pessoas perguntam sobre a constelação ou querem, daí eu falo se a pessoa está aberta, eu constelo, senão eu faço atendimento veterinário diferente, né? Que é esse que eu gosto de dizer, porque eu sempre vou estar orientando, eu nunca vou estar prescrevendo só medicamento tradicional, jamais. Constela os animais também ou com os animais? Não, constelo os animais. Que legal, eu nunca vi uma constelação para animais. A gente já teve outros papos aí com colegas que trabalham com telepatia com animais, mas não constelação. Achei bem legal. Não, Olha aí, constelo vou os me animais. interar um pouquinho mais sobre isso. É bem interessante. Até te mando, eu teve uma que eu fiz com a minha professora, tem uma live, tá no meu perfil, mas tá lá atrás, que deve ter sido de Depois eu dou uma 2023, eu te pesquisada. encaminho ela. Mas a constelação com os animais é uma coisa, ela é é uma constelação muito bonita, assim, tem um campo de amor ali que se abre muito grande, e geralmente é uma questão da pessoa. Sim. Assim, geralmente é uma questão da pessoa. E os animais que vêm da rua, eles têm muito um vínculo social. Eles carregam um peso de questões sociais muito grande, assim, sabe? Tem algumas daí, mas às vezes é da linhagem deles mesmo. Talvez Mas por isso ele tenha uma gratidão, uma fidelidade muito maior do que muitos animais que você cria desde bebê, né? uhum, Eu tenho alguns, eu sempre fui muito cachorreiro. Eu tive uma época na minha adolescência que eu tinha 9 cães. E a maioria deles eram animais que surgiram na minha vida. Eu não digo resgatados, porque eu não ia atrás resgatar animais. Eles apareciam, digo, tem lugar para mais um, levava. E, e como eu era muito, viajava muito, literalmente, e eu acabei colocando cada um em uma área diferente, encaminhei todos eles. E assim, tinha alguns que eram animais que passaram situações adversas, né, na vida, que tinham, tu via que eles tinham uma fidelidade, uma gratidão assim uhum, impagável. Eles faziam qualquer coisa pelo carinho que eles tinham, uhum. pela o resultado do que eu tinha proporcionado para eles. Então essa troca aí é muito legal mesmo. Eu tive algumas experiências de constelação com cavalos. A minha irmã é consteladora com cavalos. E o trabalho do Maurício, né, do Dr. Maurício Grilo também, eu acompanho ele, eu vi que ele acompanha teu trabalho também. Então, eu não sabia que se constelava os animais também, Sim, porque não se constela. eu vi essa dinâmica para entender como funciona, né, mas é bem legal, imagina. Não, é muito, é muito. Sincronizar todo esse universo deles aí, porque tá tudo interligado, né? Na verdade, é tudo, exatamente, é tudo interligado, assim, mas a questão, quando abre pontualmente, assim, para constelar mais os humanos, são questões familiares, né, mesmo que vem, mas quando é para constelar os animais, eu acho muito legal, isso, porque é muito, ou ele se conectou com aquela família por algo que ele está querendo demonstrar mesmo, né, para resolver, que é por causa da gratidão, e os animais de rua são essas questões sociais. Então, eu acho que a gente mexe muito quando constela os animais em trazer um equilíbrio
o planeta mesmo, assim, sabe? Porque parece que eles têm um papel muito crucial nisso, assim, quando... E animal errante, né, de rua tem de tudo, desde os de raça, Sim. desde vira-lata, enfim. E as histórias são muito... Eles, principalmente, são muito sinalizadores sociais, sinalizadores de alterações, é muito interessante, assim, e emana uma energia de cura para o planeta, assim, é algo muito mais forte quando tu mexe no campo do humano, é muito diferente, assim, e muito, muito bonito, assim, o quanto eles realmente estão ligados com o planeta, que a gente não vê essa conexão tão forte quanto ela é com o humano, nós também estamos, né, mas é muito visível a diferença, é muito visível. Eu sempre fiz uma coisa com meus animais de dar liberdade total para eles. Tá? Eu sei que eles estão no cão, principalmente, é um seguidor. O gato também tem essa interação com a gente, mas os meus animais eu nunca botei guia, nunca botei coleira. E o que era meu mesmo, eu andava pela vida afora viajando de moto, eu carregava gato, cachorro junto, e meus gatos eu parava nos postos para abastecer, ele pulava da moto, ela pulava, a Mica, e as pessoas olhavam e diziam, ela não volta mais, né? Eu disse, não, é só ligar a moto para ir embora, ela volta de novo. Então, eles eram seguidores meus. Eles andavam comigo porque eles gostavam de andar comigo, não porque tinha uma obrigação. Se chegasse num lugar que eu não gostava, eu não gosto de gato, eu botava a comida e a água para o lado de fora, perto do veículo da moto. Normalmente eu andava de moto. E ela, de manhã, ela ia na janela onde eu estava dormindo, me chamava, porque já está na hora de acordar e tal. Então, mas ela não foge, ela não vai embora. Eu digo, não, ela me escolheu. Mas eles não adotam a casa? Eu digo, não, ela adotou eu. Ela andava atrás de mim, não da casa, a referência era a minha pessoa. Né? Então, andava com a minha bicharada junto, assim. Mas esse fato desse animal de rua ter essa consciência de universo maior, eu achei muito, muito legal mesmo essa abordagem, esse entendimento, porque eu não tinha noção disso. Achei fantástico. Eu acho que assim, né, o que eu avalio é a questão, porque na parte humana se tem muito mais estudos nessa parte de constelação, na parte animal é muito recente, então realmente a gente não tem tanto estudo assim para trazer essas questões à tona, mas o que eu percebo, o que eu analiso, né, os animais, eles são muito mais conectados realmente dentro do planeta do que nós, né, pela origem deles ainda em evolução. E eu acho que quando um animal nasce opta, né, porque eles literalmente optam por estar nascendo na rua e poderem ser rejeitados, né, atualmente, que é muito atual mesmo, as leis sociais para cuidado dos animais de rua melhoraram muito, mas há 10 anos atrás não existia nada, tipo, menos de 10 anos, né, 10 anos é um chute aqui, mas a gente a gente vê que eles vêm para sinalizar que não está equilibrado, assim, eu percebo muito isso, assim, são, assim, como eu digo, são sinalizadores, eu acho que eles vêm para sinalizar, assim, ó, tem um erro aqui, tem, né, uma criatura que está aqui, que está abanando o rabo, independente, que atualmente realmente a gente não vê mais, mas antes tu via cachorro totalmente sarnento, sem pelo, né, bem com característica de estar com sarna, né, a pele toda machucada, lesionada, sem pelo nenhum, pura piodermite e feliz abanando o rabo na rua, macaquético, sem comer, e ele estava lá, então, tipo, tem uma questão de estar feliz, independente do que está sendo feito. Então, eu acho que eles têm muito trazer isso, mostrar assim, tipo, se eu posso, e não é romantizar isso, mas é mostrar que eles vêm para mostrar que, tipo,
me dá atenção, que me dá o básico, que a gente consegue seguir uma vida, a gente vai seguir. Então, é mostrar muito a origem de um básico. Eu acho que quando humano, né, considerando esse tempo aí que a gente tem, que é bem menos de 10 anos, não é 10 anos que tem os cuidados com os animais, de rua, né, mais pontuais, se a gente for ver, é o tempo que a humanidade despertou para cuidar, porque se a humanidade está vendo isso, é porque ela está vendo que realmente ela está levando ao sofrimento um ser que não faz nada, só mostra amor. Então, acho que a humanidade despertou, começa a ter esse cuidado, e ele vai mostrar que tipo, ele nunca vai fazer nada. Está todo mundo aqui para conviver, que está todo mundo para viver em conjunto, e trazer uma vida mais pacata, né? Porque eles podem viver na rua mesmo. Eu sempre digo que tem muito cachorro de rua e é mais feliz atualmente, né? Tem mais feliz que o cachorro de dentro de casa. Porque quando a pessoa me coloca um cachorro dentro do carrinho de bebê para ir passear na feira, comprado pro cachorro, porque o carrinho de bebê não é nenhuma uma coisa que ela comprou. É um cachorro caminha, que está com as 4 patas, que está tudo normal. Mas ela adquiriu, fez um investimento na vida dela para comprar um carrinho específico para cachorro, para botar um cachorro que tem 4 patas e que caminha em cima de um carrinho para caminhar na feira. O cachorro que está na rua recebendo a ração e tem a casinha dele, esse cachorro é mais feliz. Porque ele está sendo cachorro. O cachorro faz as coisas, o cachorro é feito para caminhar, é feito para correr. Ele não precisa ir para o shopping, não precisa ir para o teu carrinho. Carrinho de bebê é um troço assim, muito surreal na minha cabeça. Mas... Imagina, eu fui criado para fora. Meu gato saía atrás do cavalo, junto com os cachorros, né? Eu tinha uma matilha de cães e o gato ia junto para o campo, né? Tocar o rebanho. Imagina botar num carrinho, passear no shopping, né? Não, bom, também não é o meu perfil. Não é, mas é uma realidade. Essa humanização em excesso eu acho também um exagero. Ela é doentia, porque da gente saiu de um extremo que não cuidava e agora parece que é normal esse tipo de coisa. Isso não é normal, tipo, isso não é cachorro, não pode entrar dentro de casa, ele pode, mas ele tem que ter a caminha dele. Ele, para saber que ele é um cachorro e que ele não é humano, e não ter a confusão também, porque o que acontece no momento que ele fica muito assim, muito, muito próximo, ele se confunde. Então, a probabilidade dele misturar os sentimentos deles com os nossos e adoecer aumenta. Então, os riscos são maiores ainda dele entender que uma pessoa que é meio fraca emocionalmente, ele assumir essa posição de liderança, onde vai ocorrer, inclusive, o número de acidentes e incidentes que tem ocorrido de interação de animais com humanos, decorrente desse desequilíbrio, desestrutura da hierarquia familiar. Exato. E onde animais acabam determinando que eles são os líderes e não os seus responsáveis, né? Uma inversão total de hierarquia dentro desse grupo familiar, né? Exatamente isso, inverte, e daí ele fica cada vez mais doente. Ele, na verdade, ele está fora dele quando fica aquele cachorro líder, que ninguém mexe na casa, que ninguém consegue fazer nada com o animal, porque não tem uma liderança correta dentro da casa. Então, ele perde o papel dele. Totalmente. Então, o animal precisa ter a cama dele. Ele pode estar dentro da casa, mas ele precisa ter a cama dele. Pode ser do lado da lareira, tipo, nós estamos em regiões frias. Então, pode estar a lareira, pode ter uma caminha do cachorro do lado da lareira, mas é ali que ele dorme, ali é o lugar dele. O humano tem o quarto dele, a cama dele. São locais diferentes, porque daí ele percebe que ele fica ali, ele tem um potinho dele, ele não precisa comer na mesa, né? São as questões diferentes. Ele tem que ter a questão da própria espécie dele, ele ter tempo para rolar na grama, para caminhar na terra. Isso é essencial para a saúde de um cachorro e de um gato também, que o gato complica um pouquinho mais por causa de algumas outras questões aí, né? Mas o cachorro, isso é extremamente importante. Hoje em dia o cachorro está muito dentro do apartamento, saindo para passear de botinha, então as doenças aparecem. Eu acho, só para agregar mais uma coisa em relação, fugindo um pouquinho
dessa humanização, a parte terapêutica, né, que eu acho muito legal, que eu seguida dou uma estudada nisso, o uso de felinos, a ressonância dos felinos em terapias com pacientes oncológicos. E do gato procurar, o próprio gato, que trabalha já como terapeuta, ele procura as regiões da pessoa que tem presença de neoplasia e deita em cima, e o ressonar do ronronar do felino reverbera numa vibração tão alta em relação ao que consegue controlar a evolução, até neutralizar campos energéticos de diferentes tumores. Eu acho isso uma coisa que é muito inerente de a gente levantar e comentar. E outro trabalho que eu já vi sobre isso, mas daí mais é como diagnóstico, os Schnauzer usados acho que na Escócia, os caras usando o Schnauzer para diagnóstico de melanoma, onde eles treinam ele para ele farejar possíveis neoplasias que venham a surgir naquele paciente, né? É interessante a questão da frequência que modifica, né? E eles têm uma questão da narina muito mais sensível, mais sensível que a nossa, e eles conseguem perceber essa questão que a gente estava comentando da mudança celular, né? Então, eles conseguem, no momento que muda as células, o cheiro da célula tende, né, do organismo vai se mudar, que modifica a frequência, e eles conseguem observar essas questões. Então, eles são animais muito mais sensitivos, né? A sensibilidade deles é muito surreal, assim. E acho que a ligação deles com a gente, né, a mútua, né, nossa com ele, a deles com a gente, é algo que só tem a agregar para o crescimento das duas espécies, é algo que, em equilíbrio, é fantástico, porque é uma para cuidar da outra, porque eles também vão cuidar da gente, nos demonstrando, sinalizando algumas coisas, e nós também cuidamos, eles não têm mais que estar na rua, caçando, né, pensando no que eu comecei ali comentando em escalas evolutivas. Então, eles estão muito mais bem protegidos e bem cuidados, mas é uma troca onde cada um faz a sua parte de uma maneira onde cada um sabe onde está. É igual uma questão profissional, tu sabe que se tu está num comparativo, acho que para o pessoal compreender bem. Se eu estou no trabalho e por acaso se eu trabalho em algum local e eu sou funcionária no local, eu sei que meu chefe está acima de mim, eu sou funcionária, eu sei que eu devo fazer X coisas, meu chefe, eu sei que tem que mandar. A gente é como se fosse o chefe e o animal, querendo ou não, vai ser o funcionário, porque quem está na ordem e que coloca o alimento dentro de casa hierarquicamente é nós como humanos. Então, hierarquicamente, eles estão abaixo de nós. Então, a gente tem que saber, assim, como, se a gente quer viver num ambiente de trabalho saudável, o chefe tem que saber manejar com a gente, e a gente também tem que saber lidar com o chefe. Então, é a mesma lógica. Tem que cada um saber o seu lugar, e são coisas para o crescimento de ambos. Assim, é muito, muito bom para crescimento. Só tem que estar todo mundo no seu lugar, e para isso tem inúmeras técnicas, os medicamentos vibracionais são extremamente diferenciados para isso, e eu acho que isso eu tenho muito como, assim, um patamar de vida, fazer crescer mesmo essas linhas, pessoas verem com olhares diferentes, porque hoje em dia é muito, às vezes, colocado como não sendo ciência, ou sendo padrões que não vão funcionar, ou que, não, ele não funcionou com tal medicamento, então ele não vai funcionar com o natural, porque ele é mais fraquinho, e não é, porque olha tudo que a gente comentou, toda a forma como que os medicamentos funcionam são muito mais profundas, e muito mais de equilibrar o corpo de uma forma que nenhum outro medicamento alopático funciona. Então, é um diferencial muito grande. Quando a gente começa a trabalhar com essa área integrativa, o diferencial é imenso, imenso. Assim. Eu sempre digo, a gente não trata doenças, a gente equaliza o corpo. Exato.
E esse é o grande objetivo do Frequencial Pet Talk, é buscar um nível de responsabilidade mais alta, levar um número maiores de profissionais, de pessoas, para nós elevar a consciência em relação ao uso de técnicas, vamos falar alternativas, né? Nos primeiros Pet Talk a gente falou bastante sobre a diferença de processos químicos e processos físicos, né? Onde a gente trabalha com reações químicas e outro lado que a gente trabalha com a vibração física, com a energia da coisa, né? Até porque uma resposta química não acontece sem energia. Então, a gente precisa da parte vibracional, da parte física, para poder ativar a parte química também, ou corrigir ela. Então, o grande objetivo é a gente levar para mais pessoas e trazer parceiros de diferentes conhecimentos, diferentes áreas, justamente para poder elevar o nível de consciência em relação à biorressonância. E foi um legado que eu busquei o ano passado, depois de uma imersão que eu fiz, que me incutir esse objetivo de a gente conseguir trazer, engatinhando que seja, aos pouquinhos, né, Andres, a gente vai botando passo a passo aí para poder trazendo uma pessoa de cada vez que seja, mas que a gente está gerando uma força maior de veterinários dentro da área integrativa, justamente para a gente proporcionar aos pacientes da gente, que hoje eu também sou terapeuta humano, mas com o intuito justamente de integrar, porque a gente é uma família multiespécie, a gente é um campo energético único, né, e enquanto a gente não conseguir equalizar todo esse contexto, a gente não vai ter uma resposta, mas que já vem acontecendo na humanidade, tanto que você citou, né, dos últimos 10 anos para cá, esse entendimento intrínseco da consciência, de buscar melhorar, buscar leis e proteção, reconhecimento desses indivíduos, apesar de ter muito picareta no meio oportunista, usufruindo de causa animal aí. Eu, desde que me formei, a gente se forma e vem com aquela consciência de que vai ajudar e tal. Eu me associava em ONGs e fazia castrações né, a preços praticamente de graça, e doava o trabalho da gente, e até me dá conta de que o universo de pessoas que são oportunistas, né, usam como trampolim ou político ou pessoal, e aí tu acaba se afastando disso, vendo que não é por aí o caminho, que é muito maior a necessidade e muito maior o que a gente pode entregar para os nossos pacientes. Eu já tive alguns revés em relação à biorressonância, e sempre existe uma força maior que me diz assim, cara, tu tem muito a entregar, muito a ajudar teus pacientes. Então, um grande objetivo é entregar para o número maior de indivíduos que eu conseguir. Então, assim, como eu disse, a gente está engatinhando ainda, né? Tem um potencial gigante aí para a gente poder mudar esse paradigma, essa forma de se ver a saúde, né, dos nossos pacientes e nossa família multiespécie, né? A gente precisa trabalhar muito a parte emocional, a parte de energia do seu ambiente, porque, teoricamente, no ambiente energeticamente saudável, não existe doença, né? A manifestação da doença é por pressão de ambiente saturado de energias negativas, e tá aí os cânceres da vida, as coisas, né? Dificilmente uma pessoa que tenha câncer não tem uma vida de mágoas, não tem uma nutrição daquele problema decorrente de alimentar uma energia negativa, uma energia baixa.
Mas eu acho que é bem isso, assim, né? E até para a gente finalizar aqui, eu vejo muito também dessa forma, e até falando ali, né, o que tu comentou ali agora no início, quando a gente falou, eu sempre falo, tem uma frase que eu uso muito nas minhas mentorias, que eu digo que a gente não trata a doença, a gente trata o paciente, porque se a gente trata a doença, parece que a gente está alimentando a doença. Eu quero tratar o paciente é que ele tem que melhorar e ir para frente. A doença eu quero que ela saia do corpo. Então, eu acho que quando a gente trabalha de forma séria com a integrativa, que é ir trabalhar os medicamentos vibracionais, elas têm muito esse propósito. E elas são, na realidade, uma medicina, se for pensar muito mais, que ela é dita como medicina alternativa, ela é uma medicina muito mais antiga, na realidade, que já é utilizada há muito mais tempo do que a medicina convencional, que é dita como a... Sim, não foi imposta. Que ela é a tradicional, não é? Na realidade, ela foi imposta de outras formas. É verdade. A medicina, na verdade, energética é muito mais antiga. Uhum. A gente que esqueceu, desaprendeu. Desaprendeu e tiveram oportunistas aí que disseram que resolveram usar de formas para dizer que ela é a correta. Mas muito legal mesmo o nosso bate-papo. Obrigado por ter participado, disponibilizado o teu tempo. Eu mesmo, toda vez que a gente tem um bate-papo desses aí, eu já tenho umas anotaçõezinhas aqui do que eu preciso estudar mais um pouco. Eu acho que engrandece o conhecimento e abre janelas, aí, portas para poder aumentar o conhecimento. Né? Tá muito legal mesmo. Muito obrigado. Isso, eu que agradeço o convite, foi muito bom estar aqui com vocês, conversar sobre o assunto, um assunto que eu sempre gosto de conversar, e acho que temos que mais aqui se juntar e abrir esses campos, né, para mostrar que tem muitas formas e se unir, né, porque temos que se unir para mostrar a diferença.